fazendo lembrar, as nossas igrejas reformadas têm a regra de lembrar no dia 15 de novembro, 15 de novembro é feriado, temos também nosso culto de ações de graças. Em virtude da situação que estamos passando no momento, não tem como dizer exatamente como vai ser, se vai ser de manhã ou só à noite, já que à noite, nas terças-feiras, já temos nossas reuniões de oração, então vai ficar um pouquinho indefinido ainda como será. Mas dia 15, só para lembrar, é nosso dia de ações de graças também, aproveitar o feriado para essa finalidade. Nós desejamos um culto abençoado para todos. Amém. Deus te abençoe. Damos boas-vindas a todos para o culto em louvor e adoração ao nosso Deus neste momento e que possamos nos edificarmos espiritualmente pela leitura da Palavra de Deus, as orações que é o Senhor, com as quais nos dirigimos na forma de agradecimento, súplicas, os hinos entoados em louvores a Deus, sejam também para a nossa edificação espiritual neste dia do Senhor. A Ele nós devemos todo louvor, toda honra e toda glória, pois este é o propósito do nosso encontro nesta manhã, a glória de Deus. O culto é para a glória de Deus. Nós cultuamos a Deus porque nós cremos que Ele é o nosso benfeitor. Recebemos diariamente bênçãos do alto, temos a segurança, a paz, tantas e incontáveis bênçãos, e somos chamados por Deus, isto faz parte da fé cristã, somos chamados por Deus para este serviço de adoração. Então todos sejam bem-vindos os visitantes desta manhã, que Deus esteja abençoando a todos que aqui se encontram. Aclamai a Deus toda a terra, salmodiai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Cantemos em adoração a Deus o hino 118, a ti, ó Deus. Nós
ficar em pé, vamos fazer uma oração em louvor e adoração a Deus. Gracioso Deus, Deus Criador, Redentor, Consolador, na Tua presença nos colocamos na manhã deste dia e assim fazemos, porque o Senhor nos ama, o Senhor nos quer bem, o Senhor nos salvou em santa salvação, na vocação em Cristo Jesus, o Teu Filho unigênito. Somos-te agradecidos, porque assim o Senhor nos concede a oportunidade de podermos servir-te através do culto de adoração ao Teu nome. Assim, estamos na Tua presença para prestar-te o nosso culto, a nossa adoração, e nesta adoração, a expressão da nossa gratidão, porque reconhecemos a Tua bondade, as Tuas misericórdias, o Teu cuidado tão especial para conosco. Somos agradecidos porque o Senhor movimenta em nossa mente, em nossos corações, este desejo de servir-te no dia do Senhor. Somos agradecidos porque o Senhor coloca em nossos corações a certeza de um cuidado especial para com o Teu povo, aqueles que Te buscam com sinceridade. Somos agradecidos porque mesmo passando por adversidades neste mundo, podemos passar olhando para Cristo, que é o autor e consumador da fé, cujo sustento concede àqueles que amam a Tua palavra. Somos agradecidos, ó Pai, porque podemos assim adorar-te e depois retornar para as nossas casas, levando em nossos corações a certeza e as Tuas consolações, numa certeza de que o Senhor estará sempre conosco. Muito obrigado por todos que aqui se encontram, nesta mesma disposição de adorar o Teu nome. Pedimos assim a Tua bênção sobre cada um, a Tua bênção sobre cada lar aqui representado. Abençoe, ó Deus, as famílias do Teu povo, onde quer que se encontrem, estejam, ó Deus, amparadas pelo Teu poder. Fica conosco, receba a nossa gratidão. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Nós vamos ler a palavra de Deus conforme a carta aos Hebreus, capítulo 9, versículos 24 a 26. Hebreus 9, 24 a 26. Porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no Santo dos Santos, com sangue alheio. Ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar, pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Como a palavra de Deus insiste na nossa compreensão, que Cristo Jesus ofereceu a si mesmo uma vez por todas em sacrifício na cruz do Calvário, para nos dar o perdão de Deus, pagando o preço, a nossa dívida, o nosso pecado, mas ali também fazendo a provisão para os pecados que cometemos hoje,
E como cometemos pecado? Aliás, se falarmos que não temos pecado, a Bíblia diz que nós somos mentirosos, enganamos a nós mesmos. Então é melhor, irmãos, ter esta consciência de que pecamos no pensar, no falar, no agir. Pecamos desobedecendo por vezes a vontade de Deus. E temos no culto como elemento da formação do culto este momento de contrição, quando como igreja podemos cada um individualmente orar silenciosamente, falar com Deus, derramar a alma na presença de Deus e confessando os pecados, pedir de Deus o seu perdão, porque a sua palavra diz que Ele quer nos perdoar. Façamos assim. Pai poderoso, Deus eterno, Deus gracioso, neste momento nós queremos, quebrantados, suplicar o perdão para os nossos pecados. Pedir também, ó Senhor, a Tua ajuda para que possamos viver uma vida melhor, vida em retidão, vida dirigida e sustentada pelos princípios da Tua palavra. Vem nos ajudar, nos tornar igreja, mas igreja que cumpra o Teu propósito. Portanto, venha nos conduzir, fazer com que possamos ter sempre um compromisso sério com a Tua palavra e o propósito de nos ajudarmos mutuamente para que possamos crescer espiritualmente na Tua presença. Fica conosco, receba a nossa adoração, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar o cântico, sim, sofrimento te causei, ó Deus. Nós vamos
usando aqui um pouquinho o nosso programa do culto, nós queremos ainda fazer mais uma oração com os irmãos para orar neste momento. Bondoso Deus, ó Pai Celestial, estamos já nos preparando para estudar a Tua Palavra e queremos pedir a iluminação, a direção do Teu Espírito Santo. Estejas abrindo o nosso entendimento e dando-nos, Senhor, o desejo sincero de buscar mais a Tua presença e entender mais o Teu propósito para conosco. Portanto, neste momento de edificação espiritual, sob o Teu gracioso perdão, suplicamos, dá-nos a iluminação que vem do Teu Espírito Santo, abençoando assim a todos que aqui se encontram, e de um modo bem especial também as crianças, para que elas possam aprender da Tua Palavra, as lições que serão propostas a elas, para que elas cresçam firmadas no Teu poder, nas Tuas promessas, no gozo da Tua salvação. Nós assim oramos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos ainda cantar o hino 391, onde quer que seja, 391. As crianças têm oportunidade, elas podem ir à frente, professores Leite. Bom dia para vocês, crianças pequenas, crianças grandes, crianças mais velhas, né? Porque depois chega uma certa idade, volta outra vez a ser criança, né? Diz o nosso versículo, nós estamos estudando. Opa, estou vendo alguém diferente aqui também? Nós estamos estudando este versículo. Vamos repetir todos? Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Nós encontramos isso no Salmo 118, 8. Esse é o versículo que nós estamos estudando. Melhor é buscar refúgio no Senhor do que confiar no homem. Mas olha, eu acho que nós estamos fazendo todo ao contrário.
Vocês devem ter ouvido um monte de coisas por aí, eu também, né? Olha, crianças, nós estamos falando sobre Davi. O Davi, o nosso personagem que está entrando já na história. Hoje nós colocamos aqui mais um quadro que é a nossa lição de hoje. Você pode dizer, mas essa história já é muito conhecida, eu já sei de tudo. Às vezes a gente sabe um monte, a gente ouve bastante, mas a gente não entende muitas vezes as coisas, né? Para guardar a palavra de Deus no nosso coração. Então, a palavra de Deus diz assim, eu quero rapidinho contar para vocês assim, de um homem, que ele vendia cachorro quente. Que coisa boa, não é bem a hora do cachorro quente agora, né? Mas, e ele fazia um cachorro quente maravilhoso, delicioso. Ele fazia sucesso com os cachorros quentes. Vendia tanto, que um dia ele teve que fazer lá um tipo de um barracão para poder vender mais cachorro quente. Ele não vencia. E ajuntou tanta gente, e mais cachorro quente. E o homem foi ganhando dinheiro, bastante dinheiro, até que o filho dele era moço e ele tinha um sonho de fazer uma faculdade. Mas ele queria ir para um outro país. E o pai disse assim, meu filho, com toda essa venda de cachorro quente, com tudo que eu tenho feito aqui, olha só, eu fiz uma reserva e você vai fazer esse estudo, essa faculdade. E o rapaz foi fazer a faculdade. E aquele senhor continuou vendendo cachorro quente e era delicioso, a propaganda era por todas as partes. E era assim na beira do caminho, não era assim no centro da cidade, mas era tão bom que as pessoas vinham. Passaram-se os anos e o filho terminou a faculdade. Voltou para casa. O pai, lógico, ficou muito feliz com o filho que estava lá. E ele lá, todo animado, ainda vendendo. Aí o filho chegou mais uma semana que estava lá assim, pai, o senhor não está vendo, não está ouvindo as notícias que estão se esparramando por toda parte? E ele disse, mas sobre o quê? O que você está falando? Pai, veja bem, o senhor não ouve rádio? O senhor não vê jornais? Não está ouvindo? Não tem o seu celular? Não, eu não tenho o celular. Não está acompanhando no WhatsApp? Não está acompanhando no Instagram? Não está sabendo das coisas? Nós vamos enfrentar uma grande crise, pai. Nós vamos enfrentar uma grande crise. E o pai ouviu aquilo lá, ele não sabia de nada disso, e pensou assim, o filho falou assim, precisamos economizar. E ele pensou, ai, meu filho tem razão, fez faculdade, estudou, e eu acho que eu vou fazer o que ele falou, vou começar a economizar. Logo ele foi conversar com os fornecedores de pães e da salsicha, e disse, não vou mais querer os pães de vocês, nem a salsicha. E foi, encomendou um outro que vendia pão e salsicha. Mas não era aquele pão macio, não era aquela salsicha gostosa. E o cachorro quente dele virou uma nheca. Muitos começaram a abandonar lá e não comprar mais o cachorro quente. Até que chegou o ponto que ele teve que fechar as portas, ele faliu, acabou. E ele disse, o meu filho tinha razão, a crise chegou. Olha, conta a história de Davi. Quando ele chega lá no acampamento, ele encontra lá um povo que estava em crise, apavorados, assustados, com um gigantão que berrava como um louco lá, pela manhã e no final da tarde. E eles não sabiam o que fazer. E o Davi olha para aquela circunstância, ele olha e ele vê, poxa, tem muitas coisas para enfrentar. Um rei que estava assim, muito nervoso, desacreditado, ele encontra um gigante para ser enfrentado, e ele encontra um povo pessimista, um povo que estava achando todas as coisas ruins. Olha só, nós vamos na nossa classe, vamos estudar sobre isso.
O gigante chamava-se Golias. O gigante que Davi iria enfrentar com Deus. Quem será que são os nossos gigantes? Quem que nós precisamos enfrentar também muitas vezes? O mal. E o mal muitas vezes é o teu amigo que você tem encrenca na escola. Talvez seja esse o gigante. A tua língua mentirosa, que não obedece os pais também. Talvez seja esse o gigante para você enfrentar. Mas nós precisamos confiar naquele que nos dá força para vencer. Quem são os gigantes de hoje? Eu não sou Deus, mas eu sei mais ou menos o que vocês estão pensando. Mas lembre, tem alguém que é maior do que o gigante, maior do que o problema. Nós olhamos o tamanho do problema e nós não entendemos o tamanho do nosso Deus. Vamos para a nossa classe e nós vamos estudar. Tem um cântico que nós conhecemos. Estou convosco cada dia até o fim dos tempos. Vamos cantar todo mundo? Estou convosco cada dia até o fim dos tempos. Estou convosco cada dia até o fim dos tempos. Irmãos, vamos ler a palavra de Deus no profeta Abacuque. Abacuque, capítulo 1, do verso 1 até o 11. Nós temos aqui o texto projetado para que possamos fazer esta leitura de forma responsiva. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Desculpe. 2 de 1 a 11. Por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. O Senhor me respondeu e disse: escreve a visão, grava sobre tábuas, para que a possa ler até quem passa a comer. Porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, esperam, porque certamente virá, não tardará. Eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Assim como o vinho é enganoso, tampouco permanece o arrogante, cuja gananciosa boca se escancara como o sepulcro, e é como a morte que não se farta. Ele ajunta para si todas as nações e congrega todos os povos. Não levantarão, pois, todos estes contra ele um provérbio, um dito zombador? Dirão: ai daquele que acumula o que não é seu, até quando? E daquele que a si mesmo se carrega de penhores. Não se levantarão de repente os teus credores, e não despertarão os que te hão de abalar. Tu lhes servirás de despojo. Visto como despojaste a muitas nações
todos os mais povos te despojarão a ti, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Ai daquele que ajunta em sua casa bem mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Vergonha caminhaste para a tua casa, destruindo tu a muitos povos, pecaste contra a tua alma. Porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Irmãos, de fato eu gostaria de ler também o capítulo 1 e todo o capítulo. Na verdade, gostaria de ler toda a profecia, porque nós vamos espalhar um pouco a nossa visão sobre a mensagem profética. Quase nada sabemos sobre o profeta Abacuque. Ele apresenta a si mesmo como profeta. Dos profetas menores, Abacuque é muito importante entre eles. E alguns dos profetas fizeram assim mesmo, não foram apresentados por outros líderes eclesiásticos de vivência com eles, mas eles mesmos se apresentaram como profetas do Senhor. E não é diferente então o profeta Abacuque. Ele apresenta a si mesmo como profeta, mas por causa da sua oração, na conclusão da sua mensagem registrada aqui, a mensagem profética no capítulo 3, ser uma oração semelhante a um salmo. Então muitos intérpretes da Bíblia entenderam que o profeta Abacuque fazia parte dos levitas no serviço no templo, na casa do Senhor. Ele foi um profeta, este Abacuque, mas um profeta que fez muitas perguntas. Aliás, ele fez mais perguntas do que obteve respostas. Numa profecia tão pequena como temos aqui o registro da sua palavra, sua mensagem. As questões do profeta e também as respostas de Deus para o profeta. Então, tomando aqui as questões levantadas pelo profeta Abacuque e as respostas de Deus, juntamente com estas questões, falam ao nosso coração hoje, tornando-se assim uma palavra viva, como palavra de Deus, que é uma palavra que toca o nosso coração, toca a nossa consciência, é a mensagem de Deus para a nossa vida hoje. Primeiro, Abacuque trata aqui sobre a prosperidade do mal. É interessante como Abacuque se impressiona, fica surpreso aqui com a prosperidade do mal. Parece que o profeta ficou de fato um tanto assustado com o progresso, o avanço dos caldeus. Era um avanço marcado pela impiedade. No versículo 7 do capítulo 1, nós vemos assim, e Deus falando com o profeta sobre os caldeus, ele diz: eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Eles fazem assim em toda maldade. Está falando aqui dos caldeus, soldados do Nabucodonosor. Era a Babilônia que estava se levantando como o império, e com os caldeus maldosos estavam tomando a Síria
que tinha já um império, estava dominando também Israel, as 10 tribos do norte, por algum tempo, e assim estava fortalecida como império, mas agora está sendo atacada também pelo império babilônico e os caldeus avançando como um exército que não tinha qualquer respeito para com a vida, para com o ser humano. Mas antes de Israel, ou seja, o sul, Judá, Jerusalém, antes de viverem a crueldade da espada de Nabucodonosor, tão destruidora que era, então o profeta Abacuque é levantado por Deus, e Deus começa a mostrar antecipadamente ao profeta, ou seja, ele começava a ver o que estava por acontecer. De modo que Abacuque então profetizou mais ou menos no ano 600, por aí, para mais ou menos um pouco antes de Cristo, estava de fato começando o império do Nabucodonosor, o império babilônico. Mas diferente aqui dos outros profetas, Abacuque, ele não confrontou o povo como os outros profetas faziam. Os profetas e Jeremias, que era contemporâneo também aqui de Abacuque, Jeremias então recebia a palavra de Deus e comunicava ao povo, apelava o povo para o arrependimento e a volta a Deus. Mas interessante porque Abacuque, ele não faz assim como os outros profetas. Ele não ficou provocando o arrependimento do povo. Não, ele não ficou a confrontar o povo para voltar-se para Deus em quebrantamento, em arrependimento. Pelo contrário, ele vai confrontar a Deus. É isto que nós temos na sua profecia. Em vez de falar da parte de Deus como um comissionado de Deus para levar a mensagem ao povo, ele fala da parte do povo para Deus. Deus tinha feito Abacuque ver aqui a crueldade do sofrimento, da destruição, e fez ver como uma forma de disciplina que Deus mesmo aplicaria sobre o seu povo. Por isso é que Abacuque passa a questionar Deus. Ele luta com Deus. Aliás, o nome Abacuque é aquele que luta mesmo com Deus. Tem este sentido. E ele questiona Deus, ele luta com Deus. Aqui nós temos a queixa do profeta no capítulo 1, no versículo 2. Diz assim: até quando, Senhor? Ele apresenta a sua queixa para Deus. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei, diz o profeta, violência, e não salvarás. Veja que o profeta quer saber porque ele estava orando a Deus, ele estava clamando a Deus, mas a sua oração não era respondida. Interessante porque muitos acham melhor não orar entre os cristãos. Muitos acham melhor não orar do que orar, correndo o risco de não ter a resposta de Deus. Mas na verdade, muitos cristãos não oram porque não creem de fato no poder de Deus, não creem de fato, de verdade, na ação de Deus. Não oram porque vivem uma espécie de prepotência. Eu mesmo posso resolver isto.
não oram por causa da própria soberba. Mas não é o caso aqui do profeta Abacuque. O profeta não estava duvidando se Deus estava ouvindo ou não a sua oração. Não. Ele não estava pautado aqui pela dúvida com respeito a esta verdade, se Deus ouvia ou não a sua oração. Ele estava entendendo que a sua oração estava sendo infrutífera. Então o profeta apenas questiona Deus, porque Deus iria deixar acontecer um sofrimento tão grande para com o seu povo. O profeta tinha, como todos os profetas, já visualizado toda a dor, todo o sofrimento, todo o ataque da parte dos caldeus sobre Jerusalém, porque Deus fazia assim com os profetas. As pessoas se dizem, aqui eu tenho uma palavra profética, mas como e nestes dias então, que precedeu o período das eleições, nós podíamos ver na rede social quantas pessoas, aqui está profetizando o quê? De fato, a igreja tem a palavra profética, mas esta palavra é a palavra que está no cânon sagrado. A função da igreja é proclamar a palavra já profética, que é de Deus. Mas não existe o profeta hoje, como o profeta Abacuque, Jeremias, outros profetas que recebiam por antecipação da parte de Deus, porque Deus é eterno e a eternidade é atributo divino, não é comunicável. Recebemos a vida eterna, mas Deus é o eterno, e eterno é aquele que vê todas as coisas ao mesmo tempo, de maneira que Deus está falando com o profeta, o que a sua eternidade fazia com que ele, Deus, pudesse ver e comunicar com o profeta. Ou seja, eternidade é ver o passado. Deus vê Adão pecando agora, como ele vê a volta de Cristo, a segunda volta de Cristo, hoje, agora também ela acontece. Então, ele via os caldeus avançando contra Jerusalém, e como Deus eterno poderia impedir, mas ele passa esta visão ao profeta Abacuque, e Abacuque então começa a lutar com Deus, para Deus desviar este sofrimento do povo. Mas a questão, irmãos, aqui não era porque Deus usava uma nação pagã para destruir outra nação. A questão de Abacuque aqui com Deus não é isto, porque Deus está usando uma nação pagã para destruir outra nação. A questão de Abacuque aqui com Deus é porque Deus estava usando uma nação pagã para destruir o seu povo escolhido. Então, no versículo 13 do primeiro capítulo, Abacuque diz: tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar. Porque, pois, toleras os que procedem perfidamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele? Porque te calas? Questiona, isto é questionar Deus. Porque te calas quando o justo é destruído por aquele que é mais pérfido do que ele? Ora, irmãos, será que Israel, o povo de Deus, achava que, por ser o povo escolhido, formado por Deus em Abraão,
podia então ser um povo a cometer erros em sucessão, erros e erros e erros, e ficar impune. É curioso isso, mas o povo de Deus estava achando que podia envolver com idolatria, podia envolver ou viver uma vida depravada de qualquer forma, e vai acontecer relaxadamente, e vamos ficar impunes, porque nós somos já um povo escolhido de Deus. Às vezes a igreja acha que por ter a salvação em Cristo Jesus, e está certo, porque tem a salvação em Cristo Jesus. A igreja acha que porque pode ter a certeza absoluta que não perde esta salvação, acha que porque tem a certeza desta salvação, e isto está certo, e acha que então pode ficar isenta, cometendo erros à vontade na esfera espiritual. Não pode. Não é bem assim, porque a fé em Cristo Jesus não coloca de fora a responsabilidade cristã, de maneira alguma. Pelo contrário, se temos uma fé genuinamente como um dom de Deus, que derrama em seu rico amor e bondade esta fé em nossos corações, nos chamando para si, elucidando diante dos nossos olhos todo o entendimento em nossa mente, dando sentido para o nosso viver, não daria Ele o senso de responsabilidade maior para nós neste mundo? Abacuque então reclama aqui sua visão no versículo 3, como temos aqui no capítulo 1, porque me mostra a iniquidade, porque me fazes ver, olha só, a opressão. Isto é profeta. Ele diz: o Senhor me fez ver a opressão. Porque me fazes ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim, há contendas, e o litígio se suscita. Para o profeta, então, Deus estava mostrando para ele o que aconteceria com o seu povo, mas para ele Deus estava fazendo assim e se mostrando como um Deus inativo. Esta é a visão do profeta a respeito de Deus aqui. Quer dizer, para Abacuque, Deus estava sendo um Deus inativo, um Deus que não agia, sabia do problema, mas não agia, um Deus que revelava muito do seu propósito, o que iria fazer, mas era um Deus que agia pouco, muita revelação e quase nada de prática ou ação. Mas será que Deus não estava agindo? Porque o 5º versículo diz: vede, Abacuque, vede entre as nações, olhai, e diz: maravilhai-vos e desvanecei, para clarear mesmo, desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contado. Ou seja, irmãos, Deus tinha exortado o povo quanto ao erro. Deus exortou novamente o povo e repetidas vezes
exortara o povo quanto ao seu erro, mas Judá não acreditou que a punição viria de Deus. Por quê? Porque tinham um falso senso de segurança por ser o povo de Deus. Meus irmãos, a salvação em Cristo Jesus é que nos faz ser povo de Deus. E ser povo de Deus significa levar Deus a sério, mas por vezes fazemos o que Deus não ordenou e deixamos de fazer o que Ele ordenou, e Deus não gosta disso. A resposta de Deus começa então no 5º versículo do capítulo 1, seguindo até o verso 11 e outros parágrafos em capítulos posteriores, mas no verso 6 nós lemos assim, do capítulo 1: pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Ou seja, Deus está deixando agora a questão do direito de propriedade ser quebrado. O povo experimentaria esse direito de propriedade ser desrespeitado na sua lei. Eles vão ter moradas que eles não construíram. Veja o que Deus está permitindo aqui acontecer. Abacuque, então, começa no capítulo 2, fazer a sua intercessão a favor do povo junto a Deus. Mas é interessante, irmãos, porque quando Deus fala assim com o profeta, que vai deixar os caldeus agir desta maneira, parece até mesmo um contrassenso, porque o que o profeta esperava não aconteceu. Como proteção do povo de Deus, é exatamente o que Deus fazia acontecer. E para quê? Para salvar o seu povo deles mesmos, da dureza, da frieza do coração para com Deus. É que Deus estava fazendo isto. Este é o bem de Deus, salvar o seu povo. Então, o profeta ainda se mostra inconformado com a justiça divina. Outra queixa a Deus. Ele prossegue dizendo: como pode então, e este é o seu questionamento, um Deus tão bondoso exercer juízo tão severo? Como pode assim um Deus tão bondoso permitir que o ímpio julgue o justo? Mas quem julga é o Senhor. Daí então, no capítulo 2, no verso 1, ele começa a mostrar o entendimento da ação de Deus. Porque no capítulo 2, ele diz: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa. Eu vou ficar na torre de vigia esperando, ou seja, eu vou aguardar o direcionamento
de Deus. Essa, irmãos, é a diferença entre o cristão e o incrédulo. O cristão questiona Deus para Deus mesmo. É isso que o profeta está fazendo. Ele questiona Deus não para os outros. Ele questiona Deus para Deus mesmo, porque ele quer ficar em comunhão mais estreita com Deus, entender a vontade de Deus, obedecer, agir na conformidade com Deus. Já o incrédulo, ele questiona Deus para as pessoas e continua blasfemando contra Deus. Então Deus mostrou finalmente ao profeta, mas o que justifica o ser humano, porque o profeta, ele quis justificar-se perante Deus, no capítulo 1, o 2º versículo, retornando: até quando, Senhor, eu vou ficar aqui chorando, lamentando? É como que dizendo, nós, sendo seu povo, nós temos um certo direito, nós não merecemos. Mas já no versículo 13, em sua oração, olha o que ele diz na segunda parte do versículo 13: porque, pois, toleras os que procedem perfeitamente e te calas quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Olha que o profeta está dizendo para Deus, como se os israelitas fossem mais justos que as outras nações, fossem um povo escolhido por Deus, porque era um povo mais justo que os outros povos. Não. Deus corrige o profeta no capítulo 2, no 4º versículo. Ele diz, os carros, aliás, 2:4, eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. Foi um dos grandes slogans da reforma, um dos grandes temas da reforma. A justificação é somente pela fé. De fato, aqui está a grande descoberta do profeta, e a igreja precisa igualmente fazer essa grande descoberta, entender e viver esta grande verdade, ou então vai ficar se esforçando para vencer e destruir os modernos caldeus com a própria força, e não sendo por força ou violência, Deus diz, mas pelo meu Espírito, Ele é quem faz isto, nós não. Abacuque então termina com uma oração em Cântico, no capítulo 3, versículo 2. Ele vai concluindo a sua profecia e ele diz: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos faze-a conhecida na tua ira. Lembra-te da tua misericórdia, quer dizer, não tem saída, somente a misericórdia de Deus. E ele então louva a Deus, e aqui de fato ele chega a professar a sua fé no verso 17, nas palavras tão conhecidas, aliás, de Abacuque. Talvez o que conhecemos são estas suas palavras, quando ele diz: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco,
e nos currais não haja gado. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Quer dizer, está nas mãos do Senhor, porque vou ficar lutando, questionando. Reconhece a soberania de Deus, reconhece a ação do seu poder e se alegra nisso, mesmo que vivendo em adversidades, em sofrimento. É melhor estar no sofrimento com Deus do que fora do sofrimento sem a presença de Deus. Esta é a conclusão do Abacuque. Ou seja, Deus é o sustento da nossa vida. Então, meus irmãos, nenhuma circunstância nos levando a questionamento de Deus poderá separar-nos de Deus, se mostrarmos fé, ainda que eu me alegre em Deus. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Nós vamos cantar o hino 354, a primeira, segunda e quinta estrofe, ó Deus eterno protetor. Neste momento. Convido a igreja a pôr-se em pé para encerrarmos o culto nesta manhã com a oração, a bênção apostólica e o amém tríplice. Vamos orar, vamos continuar orando em favor do nosso país, da nossa pátria, que precisa da direção de Deus, de fato, nesses tempos em que estamos vivendo. Vamos orar. Deus, poderoso Senhor nos céus, na terra, chegando no final deste culto dirigido a Ti, queremos mais uma vez expressar-Te a nossa gratidão e fazemos assim porque o Senhor se agrada do coração agradecido. Queremos, ó Pai, dar-Te graças
porque a tua palavra é viva, a tua palavra é atual, a tua palavra é poderosa, a tua palavra encontra lugar em nossas mentes, em nossos corações, para permear o nosso caminhar, tornando assim um caminhar em retidão, agradável a Ti. Somos-te agradecidos pela presença do Teu Espírito Santo, que nos dirige, iluminando as nossas mentes para entendermos melhor o ensino da Tua palavra. Somos-te agradecidos porque esta palavra, a Tua palavra, é verdadeira e ela satisfaz os nossos corações. Por isso nós pedimos, faz com que esta palavra seja conservada em nossas mentes, em nossos corações. Enche-nos, ó Deus, de amor e de vontade verdadeira para o estudo da Tua palavra. Dá-nos sempre o discernimento da Tua vontade, para que o Teu propósito seja realizado de forma soberana, conforme o Teu poder, o Teu querer, para com a Tua igreja, para com as famílias do Teu povo. Mas nós pedimos assim também a Tua bênção sobre o nosso país, a nossa pátria, principalmente nestes dias tão embotados, tão difícil para o entendimento de cada cidadão. Mas nós pedimos a Tua intervenção, a Tua ajuda, a Tua bênção, principalmente para aqueles que Te buscam sinceramente, aqueles que confiam no Teu poder, aqueles que recorrem a Ti, refugiando, ó Pai, na Tua graça, na Tua misericórdia. Estejas então abençoando a cada um, dirigindo, sustentando, dando a visão celestial para o caminhar neste mundo. Que possamos, caminhando, ó Deus, em meio às circunstâncias neste mundo, possamos fazer com os olhos voltados para Cristo Senhor e Salvador. Abençoa os responsáveis do governo da nossa nação, dando entendimento, dando, ó Deus, a compreensão do rumo certo para seguir, e que possamos ter tempo de paz, tempo de prosperidade, tempo de segurança, tempo de oportunidade para a Tua igreja continuar ensinando a Tua palavra, ensinando o Teu Evangelho, não com proveito próprio em pecado, mas objetivando o entendimento daqueles que são alcançados por Teu Evangelho, para que tenham vida em Ti, vida eterna. Ajuda-nos, ó Pai, para que como igreja possamos assim sermos encontrados em fidelidade à Tua palavra neste país, fazendo a diferença como crentes em Cristo Jesus. Pedimos assim a Tua bênção e oramos agradecidos em nome de Jesus. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo repousam sobre vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Amém.